Iniciar a gravação, está gravando. Agora eu vou dar o start lá no Instagram. Deixa eu ver aqui, ó. Iniciar a transmissão, conectando. Pronto. Agora espera um pouquinho o delay. Pronto, tá. Agora eu vou voltar para transmitir ao vivo e fica aí. Não é mais da minha conta. Minha parte eu já fiz. Muito bem, senhoras e senhores, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2024. Muito bem-vindos a mais um passo do nosso ciclo de estudos de autociência passo a passo. Hoje estamos no antepenúltimo passo, né? Vocês vão ter mais 2 livros aí e acaba o ciclo de estudos. Estamos no rabicho, que é tipo fase de autoanálise, mas seria como introdução à autoanálise, porque a autoanálise mesmo vocês vão aprender fazendo quem for para a fase de práticas. Muito bem, eu queria dar um spoiler para vocês. E vocês não têm ideia do que vocês vão ver hoje. Que a oficina preparou para hoje é inesperado. Vocês não estão esperando. O que acontece é quando estava preparando essa aula, pensando a respeito, né? Eu lembrei de um livro que vocês não vão estudar, que chamava, não chama mais, chamava Os 5 Passos da Negação da Realidade. Aí eu fiquei pensando, pensando, aí pá, tive uma eureka. Entendi um trem. Aí eu... entendi. Aí eu reescrevi o livro, mudei um monte de coisa nele, não muita coisa, mas bastante coisa. Mantive a estrutura principal, que era a questão dos 5 passos, vocês vão entender por quê. E mudei o nome. Então, vocês não iriam ler esse livro, mas como a maioria dos livros da oficina é um livro curtinho, então eu vou ler com vocês aqui esse livro hoje, porque ele vai ampliar o nosso entendimento sobre meia-culpa e sobre a questão da culpa, né? E depois vocês têm o livro disponível lá no site, se vocês quiserem ler, fica à vontade. A gente vai passar por esse livro hoje e amanhã já vai para o próximo, que é o penúltimo livro. O nome desse livro é Pior Pecado. Então a gente vai descobrir hoje qual que é o pior pecado. Todo pecado será perdoado, menos esse aqui, porque esse aqui é o pior pecado. Brincadeira, até esse será perdoado, mas é o pior. Então a gente vai descobrir qual é o pior pecado hoje, tá bom? Então assim, eu vou percorrer o livro com vocês, é bem interessante, inclusive pela questão das 5 fases. E depois que eu percorrer o livro aqui, vocês ficam à vontade para conversar sobre o que eu falei aqui ou sobre o livro Meia Culpa, que está tudo ligado, tudo correlacionado. Eu sei que o livro Meia Culpa, ele trata da questão da culpa e do arrependimento, né? Nesse livro aqui, Pior Pecado, eu vou ficar mais focado na questão da culpa e não do arrependimento. Porque no próximo livro a gente vai ter mais tempo para ver e estudar a questão do arrependimento. Mas fique à vontade para perguntar, porque no livro Meia Culpa está falando do arrependimento também.
Então vamos lá. Pior pecado, introdução à negação. Eu vou lendo e vou comentando, assim fica mais audiovisual. A primeira vez que ouvi sobre as 5 fases do luto, tive uma eureka. Pensei, as 5 fases do luto não acontecem só com o luto, acontecem com tudo que é indesejado. E o que são as 5 fases do luto? Essa é a parte fácil, pois já foi explicada por Elizabeth Kubler-Ross em sua obra On Death and Dying, sobre a morte e morrer, está amplamente divulgada na internet. Então, se não me engano, né, os 5 passos do luto é uma explicação dessa autora aqui, Elizabeth Kubler-Ross, que ela publicou nessa obra aí, On Death and Dying, sobre a morte. Só que quem está assim, sempre pesquisando assunto de autoconhecimento, essas coisas, psicologia, deve conhecer, porque é bem famoso os 5 passos do luto, as 5 fases do luto, ou também conhecido como as 5 fases do paciente terminal. O paciente recebe a notícia de que vai morrer, ele é um paciente terminal, aí ele passa por essas 5 fases. Ou então tem um luto, e aí, né, morre alguém, aí passa por essas 5 fases. O que faço nesse livro é mostrar como as 5 fases do luto são. Agora que vocês vão cair de costa. O que faço nesse livro é mostrar como as 5 fases do luto são, na verdade, as 5 faces da negação de Deus. Por essa vocês me esperavam, né? Então a gente vai entender isso. Como que as 5 fases do luto são, na verdade, as 5 fases da negação de Deus. Espero com isso ajudá-lo a sair da negação e viver melhor. Boa leitura. Bom, uma coisa que eu vou adiantar, já vou para o próximo capítulo aqui, é que o livro ele é escrito por um leitor que chega assim, meio que, sei lá, a pessoa está navegando lá na internet, digita negação da 5 fases do luto, aí cai no livro da oficina. Aí o livro foi escrito por um leitor que chega assim, meio de cair de paraquedas. Só que para vocês que já fizeram o ciclo de estudos inteiro, vocês vão ver coisas aqui que eu vou repetir, que vocês já sabem, mas é importante falar também, para ter um encadeamento lógico. Beleza? Então, possibilidade de negação, é o capítulo 2. Não existe aceitação sem a possibilidade de negação. Não sei se você já pensou nisso, é muito importante pensar nisso. Quando você aceita algo, você está fazendo isso porque existe a possibilidade de negar. Imagine que você fosse incapaz de negar, dizer não. Alguém diria para você beber água da privada e você, incapaz de negar o pedido, beberia. Acho que não tem uma ideia mais, né, indigesta do que beber água da privada. É graças à possibilidade da negação, não, que existe a possibilidade de aceitação, sim. Caso contrário, quando você aceitasse algo, você não estaria aceitando de fato, pois não haveria outra opção. Então, o que eu estou observando aqui, o que o livro está observando é que para você aceitar uma coisa, você precisa poder negar essa coisa, senão você não está aceitando, não tem outra opção. Então, precisa ter a opção A e a B, aceitar e negar, para você optar por aceitar. Se tiver só a opção aceitar, não tem opção. Você vai optar o quê? Entre A e A? Beleza. Então, a negação é fundamental para a aceitação. É isso que eu estou querendo dizer. Capítulo 3. A possibilidade da negação é fundamental para a autonomia também. Autonomia. Desculpa, caiu a imagem. A possibilidade da negação é fundamental para a autonomia também.
Se você fosse incapaz de optar pela negação, o outro diria para você miar e você miaria. O outro diria para você latir e você latiria. O outro diria para você fazer fotossíntese e você faria. Percebe a escravidão? A possibilidade de negação é o fundamento da liberdade individual. É graças à possibilidade de negação que você tem autonomia para viver. Caso contrário, seria escravo dos outros e dos seus próprios instintos. Então, a negação, além dela ser fundamental para a aceitação, ela é fundamental. Vou ter que desligar o ar aqui, tá tão bom. Mas esse ar entra na minha garganta e eu vou ficando rouco. A possibilidade de negação, ela é fundamental para negação. A possibilidade de negação é fundamental para a aceitação, mas também é fundamental para a liberdade individual. Senão, se você não pudesse negar, você seria escravo do outro. Beleza? Tá claro, acho que tá claro até aí, né? Tá fácil. Como a gente vai... Estamos investigando as 5 fases da negação de Deus. Então, preciso definir Deus. Nesse momento, o livro vai definir Deus para poder continuar explicando as 5 fases da negação de Deus. O que é Deus? Vou usar uma definição empírica e autocientífica. O que eu vou falar aqui não é novidade para vocês. A gente já estudou isso demais, principalmente na fase existencial. Então, a definição de Deus que está nesse livro é o seguinte: Deus é o criador da sua realidade. É isso. Deus é criador. Criador do quê? Da realidade, da sua realidade. Repito, que o livro está escrito para um cara que cai de paraquedas aqui. É só isso. Já definimos Deus, vamos seguir em frente. No próximo capítulo, Criador e criatura. É impossível experimentar uma realidade incriada. Incriada significa não criada. Incriada. É impossível experimentar uma realidade incriada. Primeiro, uma realidade precisa ser criada para depois ser experimentada. Igual um filme na televisão. Primeiro, a televisão precisa criar a cena na tela para depois você poder assistir. Se a televisão não criar a cena na tela, como é que você vai assistir? Então, precisa criar para depois você assistir. O mesmo está acontecendo agora e sempre. Você está experimentando sua realidade agora e sempre, porque sua realidade está sendo criada agora e sempre, igual um filme em uma televisão. Então, aqui, para quem chega aqui de paraquedas, fica doido da cabeça, né? Para vocês que já fizeram toda a fase existencial, tá tranquilo, né? Então, essa realidade que você está experimentando aí é como se fosse um filme na tela da televisão. Dizer que sua realidade é um filme é um jeito de dizer que realidade é efeito. Dizer que realidade é efeito é um jeito de dizer que realidade é criatura. Tem o criador e a criatura. Está claro isso? Ótimo. Demos um grande passo chegando até aqui. Agora vamos dar um passo maior ainda. Sendo que sua realidade é criatura, quem é o criador da sua realidade? Então, se você entende que sua realidade é uma criatura, uma coisa que está sendo criada agora e sempre, quem é o criador da sua realidade? Você acredita que é Deus. E você está correto. Deus é uma palavra que usamos no lugar de criador, né? A gente, em vez de a gente falar, ó meu criador, a gente fala, ó meu Deus. Mas é sinônimo. São 2 palavras para dizer a mesma coisa.
Deus é uma palavra que usamos no lugar do Criador. Só que Deus não é outro. E aqui a porca começa a virar o rabo. Ou a gente começa a virar o rabo da porca. Só que Deus não é outro. Deus é você. Por isso que na religião se diz que a criatura é a imagem e semelhança do Criador. Você é o criador da sua realidade. Realidade é sua criatura. Então é isso que a gente precisava entender aqui nesse capítulo, criador e criatura. Você é o criador da sua realidade e a sua realidade é a sua criatura. Essa relação, criador e criatura. Beleza? Vamos prosseguir então. A parede que te separa do fato que você é Deus é sua mentalidade materialista. Então, aqui, esse capítulo se chama mentalidade materialista. Está falando do obstáculo. O que faz você não entender, não perceber, não ficar consciente de que você é o criador da sua realidade, ou seja, de que você é Deus? A parede que te separa, então a parede está dizendo que está no lugar aqui de obstáculo. A parede que te separa do fato de que você é Deus é sua mentalidade materialista. Você acredita que sua realidade é física e externa. Isso é a mentalidade materialista. Não é. Essa realidade que você está experimentando é virtual e imanente, como a realidade na tela de uma televisão. Parece física e externa, mas só parece. Então, isso aí para vocês é tranquilo também. Vocês já estudaram tudo na fase existencial. A realidade não é material, ela é uma experiência de materialidade diferente, né? Você, Deus, é como uma televisão. Realidade é como um filme. Então, você não está dentro da sua realidade. Sua realidade está dentro de você, assim como o filme está dentro da televisão. Essa metáfora aqui é ótima, que explica tudo num parágrafo. Você, Deus, é como uma televisão. Eu botei você, Deus, para você não pensar apenas em você como esse corpo aí. Você, Deus, é como uma televisão. Realidade é como um filme. Então, você não está dentro da sua realidade está dentro de você. Assim como o filme está dentro da televisão, não é? O filme não está dentro da televisão? A televisão não está dentro do filme, o filme está dentro da televisão. Note que uma televisão existe sem o filme. Né? A televisão não existe sem o filme. Mas o filme não existe sem a televisão. O que isso significa? Significa que a televisão é causa e o filme é efeito. Significa que a televisão é o criador e o filme é a criatura. Beleza? Analogamente, você, Deus, você, criador, existe sem a realidade que está criando e experimentando. Então você está vendo essa realidade toda que você está experimentando aí? Você existe sem ela, assim como a televisão existe sem o filme. Mas a realidade não existe sem você. Se você tirar você, sua realidade desaparece, porque não tem mais quem cria e experimenta essa realidade. O que significa? Significa que você é a causa e sua realidade é o efeito. Você é causa e sua realidade é efeito. Significa que você é criador e sua realidade é sua criatura. Tá fácil, certo? Tá fácil porque vocês já estudaram isso aqui lá. Mas agora eu vou ajudar o leitor um pouco mais e também dar um passo a mais para a gente entender as 5 fases da negação de Deus. Muito bem.
A metáfora da televisão serve para esclarecer a relação entre criador e criatura. A metáfora da televisão ajuda demais para esclarecer isso. Mas não serve para esclarecer como você cria sua realidade. Para isso, ao invés de pensar em si como uma televisão, criando e assistindo um filme em si, pense em si como um videogame, jogando um jogo em si. Aí você vai ter que fazer um movimento de abstração, porque quando você pensa em um videogame, você pensa em você sentado com a mão no joystick. Então tem você, seu corpinho, a sua mão segurando o controle e o videogame ali você jogando. O que essa metáfora está pedindo para você fazer é para você imaginar, não é imaginar que você é uma pessoa jogando um videogame. É para você imaginar que você é um videogame jogando um jogo. Entendeu? Você é o próprio videogame. E não uma pessoa jogando um videogame. Imagina você é o próprio PlayStation, o Nintendo. Você tem que imaginar, então, que o controle está dentro ali do console, dentro de você. Para usar essa metáfora. Né? Então, imagine que você é um videogame que está jogando um jogo, jogando e assistindo um jogo em si. O que é preciso para jogar um jogo de videogame? Como você cria cada cena do jogo? Você faz escolhas. Escolher é decidir, arbitrar. Você cria sua realidade através do arbítrio, igual em um jogo de videogame. Então, a metáfora do videogame é você entender como é que você cria sua realidade. Como é que a realidade na tela do videogame vai sendo criada? Conforme as decisões vão sendo tomadas através do controle. Então, é o arbítrio, através do arbítrio que você cria a sua realidade. Você toma uma decisão de ir para lá, você cria aquela realidade. Você toma uma decisão de ir para cá, você cria essa realidade. Nesse momento, por exemplo, a realidade que você está experimentando é ler esse livro. Vocês, né? Não é ler o livro, é ouvir eu falando aqui. Como essa realidade está sendo criada? Através do arbítrio. Você optou por clicar no livro e optou por ler. E está optando por ler. No caso de vocês também, é diferente, né? Vocês optaram por estar aqui na aula e estão optando por assistir. Se você optar por parar de ler ou parar de assistir a aula, essa realidade é essa realidade que irá experimentar, a realidade de parar de assistir a aula. Se você decidir, sei lá, tomar banho, aí você vai começar a experimentar isso. Então, a sua realidade ela vai surgir, vai ser criada conforme você vai tomando suas decisões, através do arbítrio. Beleza? Então, no videogame é exatamente assim, por isso que é a metáfora do videogame. O que a gente não está acostumado a pensar é que a vida é um videogame, né? Mas se você pensar, você vai entender. Muito bem. Agora, então, vamos conhecer o pior pecado. Agora já estamos preparados para conhecer o pior pecado. Se você entendeu o que foi explicado até aqui, qual é a conclusão? Pensa aí um pouquinho, qual que é a conclusão? Se você entendeu tudo que foi explicado aqui, qual é a conclusão? A conclusão é que você é culpado por sua realidade, certo? Você é culpado por sua realidade. A culpa é sua, pois sua realidade é o efeito do seu arbítrio. Sua realidade cria o seu arbítrio, causa, ela é a causa. E a sua realidade é o efeito, o arbítrio é a causa. Achou ruim? Calma que vai piorar. Se você é culpado, por que você nega a sua culpa? Essa que é a grande pergunta. Se é óbvio que você é culpado por sua realidade,
Se é óbvio que você decide para lá, experimentar, decide para cá, você está criando sua realidade. Então você é o culpado sempre pela realidade que você está experimentando. Por que você nega a sua culpa? Agora entramos na questão da negação, tá entendendo? A gente fez esse caminho todo para entender a questão da negação. Você nega a sua culpa, você fala, não é minha culpa. Quando você fala, não, você não precisa nem falar. Quando dentro de você nega a sua culpa, ou assume a posição de que não é sua culpa, sua realidade não é sua culpa, você está executando a negação. Você está negando a culpa. É óbvio que a culpa é sua, mas você está negando a culpa. Por que você nega a sua culpa? Por que você diz, essa realidade não é minha culpa? Isso que eu estou experimentando não é minha culpa. A minha vida não é minha culpa. Por que você faz isso? Por que você nega a sua culpa? E agora eu vou te explicar. Se você é culpado, por que você nega a sua culpa? Você nega a sua culpa porque você acredita que Deus é outro. Esse é o motivo. Você acredita que Deus é outro. Por mais contraditório que possa parecer, quanto mais você acredita em Deus, mais você comete o pecado de negar Deus. Olha que louco. Quanto mais você acredita em Deus, mais você comete o pecado de negar Deus. Isso acontece porque Deus não é outro. Deus é você. Então, sua crença em Deus outro é você negando o verdadeiro criador da sua realidade. Você. Entendeu? Quando você acredita que Deus é outro, você acredita que quem está criando a sua realidade é outro. Então, você está negando o verdadeiro criador da sua realidade, que é você. O criador da sua realidade não é outro, nem Deus, nem nada. O criador da sua realidade é você. Mas quando você acredita que o criador da sua realidade é outro, é Deus, que é Deus outro, você está negando o verdadeiro criador, que é você. Então você está negando o verdadeiro Deus da sua realidade, que é você. Então, quando você acredita em Deus, você está negando Deus. Essa que é a aparente contradição. Por isso, o vitimismo é o pior pecado. Esse é o pior pecado. O vitimismo. Por isso, o vitimismo é o pior pecado. O vitimismo é um equívoco que nasce da crença de que Deus é outro. Você acredita assim, se o criador da minha realidade é outro, então não sou eu. Se não sou eu, então sou vítima. Então, quando você está se colocando na posição de vítima, você está cometendo o pior pecado, que é o pecado de negar a si mesmo como criador da sua realidade. Por isso que chama pior pecado do livro. Tá claro, né? Vou seguir aqui. Por essa eles não esperavam, né? Deus outro. Então agora vamos nos aproximando das 5 fases. As 5 fases da negação é o processo consciencial que você atravessa para se conscientizar. Então você vai andar 5 passos, 5 fases. Não necessariamente assim, 1, 2, 3, 4, 5. Nas fases do luto, a mulher lá diz, que escreveu 5 fases, que é exatamente 1, 2, 3, 4, 5. E faz sentido ser 1, 2, 3, 4, 5.
Mas aqui, conforme vocês forem vendo as 5 fases, vocês vão ver que talvez não. Talvez você passe rápido por uma, ou nem passe, ou nem vá para a segunda, para a terceira, enfim. Mas, de qualquer forma, são 5 fases que as diferentes pessoas vão passar e provavelmente passe pelas 5. As 5 fases da negação é o processo consciencial que você atravessa para se conscientizar que não é vítima, que é culpado. Quando você está se colocando em vítima, você está em negação, entendeu? Não sou culpado, não sou culpado, não sou. É isso que está fazendo. Não sou, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha. E você vai ficar atravessando 5 fases até você entender que sim, você é o culpado. Você é. Enquanto você não atravessar as 5 fases, você vai ficar aí, passeando nas 5 fases. Quando chegar na quinta, e pronto, aí resolveu. Por quê? Porque você entendeu, na quinta fase, você vai ver que é a fase onde você entende que você é o culpado. Você começa como vítima, negando que é o criador da sua realidade. Aí pensa no que aconteceu com vocês aqui na oficina. E o que acontece quando chega o aluno aqui. O que mais acontece? Ele chega aqui, não estou criando minha realidade. Aí tem aquelas perguntas, e o neném? Que o neném não tem arbítrio, como é que cria a realidade dele? Sim, sempre tentando negar a responsabilidade, né? Pela criação da realidade, procurando uma forma de se colocar na posição de vítima. E aí vocês vão, a oficina vai mostrando para vocês. A oficina está desde o primeiro dia mostrando para vocês a mesma coisa. A mesma coisa. Você é o criador da sua realidade. Não vem reclamar comigo, que você só reclama no livro. Tem o livro lá, reclame a si. Para quê? Reclame a si. Você que é o criador da sua realidade. Reclame a si. Você está reclamando com o outro por quê? Né? E todos os livros foram isso. Você entender que você é o criador da sua realidade. Entender por que a sua realidade não está em acordo com a sua unicidade, que é o que você chama de mal viver, de sofrimento, para poder corrigir. Mas é você que tem que corrigir. Por quê? Porque você é o criador da sua realidade. Se o criador da sua realidade fosse outro, não fazia nenhum sentido você estar aqui, estar estudando autoconhecimento, estar estudando sobre criação de realidade. A sua realidade não tem, a gente estudou isso, não tem ligação causal com você. Para que você está preocupado com a criação da realidade se você se considera uma vítima? Se ela não tem ligação causal com você, se você não é a causa da sua realidade? Não faz sentido, é um absurdo você estar querendo entender criação de realidade, bem viver, autoconhecimento, se a sua realidade não tem ligação causal com você. Mas ela tem, não é? Tem por quê? Porque você é a causa da sua realidade, você é o criador da sua realidade. Então, as 5 fases da negação é o processo consciencial que você atravessa para se conscientizar que não é vítima, é culpado. Você começa como vítima, negando que é o criador da sua realidade, colocando a culpa em um Deus outro, que pode ter diversos nomes. Aqui é uma coisa que eu vou passar rápido, mas vocês sabem disso. O Deus outro pode ter diversos nomes. Diversos nomes. Porque o criador da sua realidade ser outro não significa só que você acredita que é o Deus outro. Pode ter outros, pode dar outros nomes para esse outro que cria sua realidade. Pode ser Deus, universo, matéria, vida, governo, sociedade, capitalismo, vizinho, vírus, etc. Tudo que é outro e você atribui que está criando sua realidade é um Deus outro. Após atravessar as 5 fases, você chega na aceitação do óbvio. Qual que é a aceitação do óbvio? A culpa é minha. Meia culpa, meia máxima culpa.
Claro que você não é o único criador no universo. Vocês já sabem também. Cada ser é um Deus, criador da própria realidade. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu em nenhum momento falei que você cria a realidade. Eu falei que você cria a sua realidade, porque cada um é o criador da sua realidade. E durante uma cocriação, cada ser é culpado apenas pelas suas escolhas. Então, você não é culpado pelas escolhas do outro. As 5 fases da negação servem para você se conscientizar, inclusive, disso. Muito bem, agora chegamos na parte mais legal, que é entender as 5 fases. Aí vocês vão se achando aí. Em qual fase você está, em qual fase você já esteve, qual é a próxima fase, e aí vai. Tudo isso aqui foi introdução para poder explicar as 5 fases da negação. Então, qual vocês acham que é a primeira fase da negação de Deus? Pensa aí, qual que você acha que é a primeira fase da negação de Deus? A primeira coisa que você faz quando você está experimentando uma realidade desagradável? Qual é a primeira coisa que você faz quando você está experimentando uma realidade desagradável? A primeira fase da negação de Deus é a reclamação. Por isso que ele estudou e reclame assim. A primeira fase da negação de Deus é a reclamação. Você jamais pensou nisso, mas quando você está reclamando, você está negando Deus. Não o Deus outro, porque o Deus outro não existe. Você está negando Deus, está negando você. Você está dizendo, vou ler aqui, vocês vão ver. O que está implícito na reclamação? Está implícito que a culpa não é sua, né? Se a culpa fosse sua, você não ia reclamar. Você está reclamando do outro, você acha que a culpa é do outro. Está implícito que a culpa não é sua. Não é minha culpa. Você pensa e reclama. Você acredita que o culpado por sua realidade não é você. O criador da sua realidade não é você. Se não é você, é outro. Então, atribuir a outro a culpa pela criação da sua atribuir a outro a culpa pela criação da sua realidade é negar que você é o criador da sua realidade. Negar que você é o criador da sua realidade é negar Deus. Então, quando você está reclamando, você está negando a Deus. Talvez vocês vão começar a cair umas fichas aí para vocês, se vocês tiverem, né, uma cultura religiosa e tal. Porque é exatamente isso que né, a religião condena. Você tem que amar a Deus, você não pode. Você tem que amar a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, não é assim que fala na religião? É por isso. Né? Você não pode negar a Deus. Quando você está negando a Deus, você não está amando Ele. Por isso que é o pior pecado. A segunda fase da negação de Deus. Qual que é a segunda fase da negação de Deus? Pensei, o que vem depois da reclamação? Você reclamou, não é minha culpa, esse mundo desgraçado, esse destino, o clima, o sol, Saturno retrógrado. A culpa é de Saturno retrógrado. Né? Opa, tá fechado. Aí você passou da fase da negação. Para qual fase você vai? A segunda fase da negação de Deus é a vingança. É a vingança. Uma vez que você acredita que a culpa é do outro, que você não tem nada a ver com a realidade que está experimentando, que você é vítima, você se enche de raiva e parte para a vingança. Olho por olho, dente por dente. E se a vingança não puder ser executada diretamente, será executada indiretamente. Se o outro for uma pessoa pública, por exemplo, você irá difamá-lo como forma de vingança. Então,
Na primeira fase você reclama, na segunda fase você tenta se vingar. Né? O outro que criou sua realidade te lascou, te ferrou, aí você vai se vingar dele. Tem um conto, talvez até inclua aqui nesse livro, que vai demorar mais tempo eu fazer isso e eu vou ter que fazer com bastante calma. Tem um conto sensacional da Clarice Lispector que chama Perdoando Deus. E começa exatamente assim. Quando eu analisar o conto, eu vou ver se as 5 fases batem com a descrição que está no conto. A Clarice Lispector, o personagem, né, da Clarice Lispector, está andando na beira do mar, assim, em êxtase. Aí, de repente, ele vê é uma personagem feminina. Ela vê um rato morto. Aí pronto, né? Aquela sensação de êxtase que a personagem estava sentindo desaparece e ela começa a reclamar. O que está pondo esse rato morto aqui? Ah, eu estava aqui feliz da vida, né? Ela começa primeiro a reclamar com a vida. E a vida vem e me põe um rato morto na minha frente. Onde já se viu? Daí ela troca a vida por Deus e fala: foi você, né? Foi você, né? Ela, como se ela estivesse conversando com Deus. Foi você que colocou esse rato aqui, né? Quer saber? Eu vou me vingar de você. Eu vou falar para todo mundo que eu estava aqui feliz da vida e você, seu Deus cruel e malvado, colocou um rato morto na minha frente. É a segunda fase, a fase da vingança. Eu não lembro exatamente como é que segue, aí depois eu fiquei curioso de fazer isso. Aí talvez eu inclua aqui no livro. Então, a segunda fase da negação de Deus é a vingança. Quando você fica com raiva, você parte para a vingança. E a terceira fase da negação de Deus? Veja, quando você entra em negação, tá vendo? Não é de uma vez para outra que você sai da negação e vai para a aceitação. Tem um processo aí. Você tem que atravessar um processo até você aceitar a culpa. Não, foi culpa minha mesmo, não. E isso numa coisa que você faz. Imagina você aceitar que você é criador da sua realidade. Talvez passe uma vida inteira e você não sai da primeira fase, fica só na reclamação. Bom, a terceira fase, depois vocês vão poder ler com calma, tá no livro. Qual é a terceira fase da negação de Deus? Essa vocês vão cair duro também, né? Eu não acredito. Isso aqui é uma fase da negação de Deus? A terceira fase da negação de Deus é a esperança. Não é? Tenha fé em Deus e tal, e você vai lá no Deus outro, né? E o que você está fazendo? Você está negando o Deus que você é. Uma vez que você acredita que a culpa é do outro, que você não tem nada a ver com a realidade que está experimentando, que você é vítima, você se agarra na esperança de que o outro crie uma realidade melhor para você. Não é isso? Se quem cria a sua realidade não é você, o que te sobra? Se você é vítima de um criador outro, que não é você, de um Deus outro, o que te sobra? Sobra a esperança. Aí você se agarra na esperança, mas você não percebe. Você fica ali na esperança, você está na terceira fase da negação de Deus. Do Deus que é você, porque você é o criador da sua realidade. E não o Deus outro ou nenhum outro. Um exemplo clássico da fase da esperança são as orações que as pessoas fazem a Deus e aos santos. Então tá ali. Terceira fase da negação de Deus, é a esperança.
Aí, depois que você atravessou tudo isso, você reclamou, 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 reclamou. Você passou sua vida inteira reclamando. Aí, depois você conseguiu parar de reclamar. Falou, não, reclamar não adianta nada. Eu vou é partir para o ataque. Você parte para a vingança. Vai lá, difama, briga, joga bomba, joga pedra. Também não adianta. Aí você fala, puta, melhor eu ter esperança, né? Aqui na esperança, na cinco fases uso, tem a ver também com o suborno, com a barganha, que é quando você tenta convencer o outro a te beneficiar, né? Então a oração tem muito disso também. Você faz uma oração que é uma coisa de barganha. Aí, bom, você atravessou as três fases, aí você vai para a quarta fase da negação de Deus, que é a autopiedade. Por quê? Porque você fica na esperança de que Deus vai, que Deus outro vai te ajudar, ou o outro vai criar sua realidade para você, e o outro não está dando conta nem de criar a realidade dele. Está difícil dele dar conta da realidade dele. Aí ele vai conseguir criar a sua, que não é responsabilidade dele, né? Aí você fica na mão. Você fica na mão, o que você faz? Você perde a esperança. Quando você perde a esperança, o que acontece? Você entra na depressão. A autopiedade é a depressão. Uma vez que você acredita que a culpa é do outro, que você não tem nada a ver com a realidade que está experimentando, que você é vítima, você entra em depressão. Depressão é você com autopiedade. Coitado de mim, sou uma pobre criatura impotente, sou uma vítima, nem adianta fazer nada, não é assim? Você pensa e chora, não é assim que a depressão acontece? A fase da autopiedade é o fundo do poço. Quando você chegar na autopiedade, fica feliz. Fica contente, porque você já está quase para sair do buraco. Porque ela é o fundo do poço. Quando você chega no fundo do poço, só tem um jeito. É ir para pegar impulso para sair para cima. Então, a fase da autopiedade é o fundo do poço. Embora seja ruim estar no fundo do poço, é nessa fase que você mais se aproxima de sair da negação de Deus. Quinta fase. Aí chegou na quarta fase, né? Reclamou, não adiantou, se vingou também não adiantou, esperança não adiantou, perdeu a esperança, entrou em depressão também não adiantou. Aí você vai para a quinta fase. Qual que é a quinta fase? A quinta fase da negação de Deus é assumir a culpa. Essa é a quinta fase. Para você chegar a assumir a culpa, você tem que passar todas as fases. A quinta fase é quando você entende que seu carro foi roubado porque você optou por comprá-lo. Né? Ah, não é minha culpa que roubaram o meu carro. Ué, mas não foi você que comprou? Tá aí, veio no pacote da sua escolha. Se você não tivesse comprado, seria impossível roubar o seu carro, mas você comprou, aí junto vem a possibilidade de ser roubado. É quando você entende que sua esposa ou marido te traiu porque você optou pelo casamento. Ah, meu marido me traiu. Uai, por que você casou? Se você não queria ser traído pelo seu marido, era simples, era só não casar. Aí você não ia ter marido e ele não ia te trair. Ah, mas foi ele que fez, não foi eu. Sim, ele fez a parte dele, mas e a sua? Você é culpado. Se for a esposa, você é culpado. E quando você entende, é quando você entende que seus filhos são um fardo porque você optou por ter filhos. Ai, meu filho, eles são um fardo. Ué, não foi você que optou por ter filhos? Veio no pacote o fardo. É quando você entende que você caiu em um golpe porque optou por acreditar na história do enganador. Não é? Ah, o cara me enganou, me deu um golpe e levou todo o meu dinheiro. Ué, mas você não acreditou na história que ele te contou para te enganar? Acreditei. Então, e se você for bem fundo na compreensão
é quando você entende que toda a realidade que você vivencia é fruto da sua decisão em continuar vivendo. Se você parar de viver, nenhuma fatalidade, infortúnio irá continuar acontecendo com você. Você decide por continuar vivendo, no pacote dessa decisão vem os infortúnios. Então, essa é a quinta fase. Você entende tudo isso. Aí você diz meia culpa, meia máxima culpa. Você assume a culpa. Você para de se colocar na posição de vítima. Você chegou na quinta fase. Agora eu vou ler o último capítulo, que é curtinho, mas é bem interessante. Como disse no início do livro, não existe aceitação sem possibilidade de negação. Então, veja, você tem que se negar como sendo o criador da sua realidade. É importante para o seu processo de amadurecimento como um ser e como um ser humano, que você negue que você é o criador da sua realidade. Porque é um equívoco, aí você vai acreditar nesse equívoco, você vai experimentar a consequência desse equívoco e você vai aprender com a consequência desse equívoco de que você está equivocado. E aí você sai do equívoco. Você não teria como sair do equívoco se você não entrasse no equívoco. Então é importante que você acredite que o criador da sua realidade é outro, que não é você. É importante você negar Deus. Se você negar Deus, a sua aceitação não é consciente, não é lúcida. Nem é aceitação, né? Porque você não entendeu. Como disse no início do livro, não existe aceitação sem a possibilidade de negação. O processo de negação de Deus é saudável e necessário para o desenvolvimento da responsabilidade. Então, você nega Deus porque você está num processo saudável e necessário para o desenvolvimento da responsabilidade. A sua responsabilidade está amadurecendo. A história bíblica do filho pródigo simboliza isso. Quem não conhece a história do filho pródigo, pesquisa aí. Eu estou supondo que o leitor conheça. A história bíblica do filho pródigo simboliza isso. O filho nega o pai, Deus, e vive em negação. O próprio processo de viver em negação faz o filho ficar consciente do seu equívoco. Uma vez esclarecido, abandona a negação, aceita o pai e volta para o lugar de onde saiu, porém consciente do equívoco. Então, a história do filho pródigo é isso. O filho nega o pai, vai embora, ele percebe que fez besteira e volta para a casa do pai. Toda vez que você nega a sua culpa, veja, estou falando toda vez que você nega a sua culpa, não a culpa do outro, porque o outro tem a culpa dele. Estou falando quando você nega a sua culpa. Toda vez que você nega a sua culpa, você é o filho pródigo. Você está vivendo esse drama. É uma metáfora, uma historinha, um simbolismo, o filho pródigo. Toda vez que você nega a sua culpa, você é o filho pródigo. Toda vez que você se coloca na posição de vítima, você está em alguma das 5 fases da negação de Deus. Encare o processo de conscientização praticando autoobservação. Quanto mais você fizer isso, mais fácil e rápido chegará à fase 5, que é a aceitação da culpa, resultando em bem viver. Boa prática. Então o livro termina dizendo como é que você faz para atravessar as fases aí e sair do mal viver e entrar no bem viver. Muito bem. Espero ter pegado vocês de calça curta aí. A ideia era essa mesmo. Espero que vocês se beneficiem dessa explicação aqui desse livro. O livro está disponível e eu vou colocar o fone de ouvido aqui e fico aberto para a gente conversar sobre o que eu falei agora e também sobre o livro Meia Culpa e qualquer coisa que vocês quiserem conversar desse tema para a gente esgotar e depois ir para o próximo passo. Beleza?
Pronto, já estou com fone de ouvido. Só vocês levantarem a mão aí e a gente conversa. Vamos a isso ajuda a gente a entender o pecado, né? Pior pecado. Papará, papará. Ninguém? Nada? Tudo esclarecido? O que é o arrependimento? Não falei do arrependimento, né? É a penitência, né? As 5 fases da negação de Deus são 5 fases de penitência. Você se arrependendo, ou você se esclarecendo, também pode pensar assim. Bom, se ninguém tiver pergunta nem quiser conversar nada, eu vou encerrar a conversa e a gente prossegue aqui nos nossos estudos. Então tá. Tem uma pergunta aqui. Tá liberado, João. Pode falar. Então, Ferrari, deixa eu só ler uma coisa que eu escrevi aqui, que você falou. Quanto mais você acredita em Deus, mais você nega o Criador da sua realidade. Você está me dizendo... Eu falei Deus porque eu estava pensando num leitor que chega assim para ler e é um leitor que acredita em Deus e não entende ainda essa questão do Deus outro. A sua frase, para ficar claro para você, que é um oficineiro, seria assim: quanto mais você acredita em Deus outro... Isso, perfeito, perfeito. Ok. Mas eu posso concluir aqui, já que eu sou um oficineiro, como a frase melhor seria assim: quanto mais você acredita, né? Peraí. Quanto mais você acredita em Deus outro, mais eu nego eu ser. É isso? Exatamente. Perfeito. Você pode usar também a palavra Deus, eu, né? Quanto mais você acredita em Deus outro, mais você está negando Deus, eu. Perfeito, perfeito. E assim, como aluno, eu posso dar testemunha disso. Tenho passado esse ano que foi extremamente sabático para mim, eu tenho experimentado isso. A experiência disso vale mais do que eu ler, do que eu entender. Porque quando eu comecei a produzir, em vez de ser aquele cara que vai para o filme assistir, eu estou produzindo meu filme, que eu estou chamando de realidade, eu vejo que eu sou responsável por ele, né? Isso aí, perfeito. Isso aí. Obrigado. Dispõe. Tá liberado, Jaciane, pode falar. Olá, boa Olá, noite. Jaciane. Tudo bem? Tá Bom. bom? Já tá novo? Uhum. Ferrari, quando você fala a metáfora do filho pródigo, é no sentido de ele volta para o pai, ele volta à consciência de que ele é o responsável por ter criado aquela realidade. É isso? É nesse No caso sentido que você fala? mas tem a O ver, pai né? que No você caso, fala, o pai simboliza Deus. mas não E o Deus filho, outro, né? na religião, Deus na religião é sempre outro. Não tem É, Deus em sim. religião. Não, Então, isso é. Eu estou falando no sentido da agora do autoconhecimento, né? é, É,
quando Deus. você exatamente o que o João estava falando. Quando você acredita que quem está criando sua realidade é outro, um Deus, você é o filho que saiu da casa do pai. Mas não é que você saiu do Deus outro, porque o Deus outro não existe. Mas você entrou num estado de ignorância de si. Exatamente. Isso é você negando o Deus eu, o Deus que você O é. Deus eu. Então, aí no retorno, né, na metáfora do retorno dele para casa, é ele aceitando a autorresponsabilidade. Isso, é aceitando que ele é o criador da realidade. Exato, é isso. Ok, só para esclarecer. Obrigadinho. Disponho. A gente pode pensar assim, quando a gente entra no equívoco, é como se a gente se desliga. Não acontece isso de fato, mas é como se a gente se desligasse do nosso ser. Aí o ser fica simbolizando o pai e esse estado de ignorância que a gente está fica simbolizando o filho que se separou do pai. Aí ele pega e volta. Você volta para a lucidez de que você é o criador da sua realidade. Mas você não está voltando para um lugar de onde você não estava e você chegou. Que a ideia de voltar implica em espaço, né? Então você estava em Santa Catarina e você voltou para o Paraguai, então tem esse deslocamento. E não, você quando você volta para a lucidez, você não saiu de um lugar e foi para outro. Você estava ignorante e saiu da ignorância. Aí você voltou para onde? Para si mesmo. Só que você saiu do estado de ignorância que você estava. Diga lá, João. Então, assim, eu ia dizer outra coisa e vou dizer, mas eu vou aproveitar isso que você falou do espaço. Tem uma metáfora linda que você disse ano passado, que eu não consigo repetir, mas que, enfim, você disse do espaço-tempo, eu me lembro bem. E aí eu posso usar a metáfora para dizer isso também. O tempo, eu não estou saindo do tempo e indo para outro tempo. Porque o tempo não passa, quem passa sou eu, né? Isso é só uma coisa. Mas a pergunta, que eu não sei se você vai querer responder, se refere. Eu fiquei na dúvida agora, Ferrari, se é sobre esse livro ou livro passado, sobre o arrependimento que gerou aquela coisa lá na Lusa, inclusive que você fez uma mudança semântica lá, e que se você achar que deve aí, porque assim, a conclusão que eu tirei sobre o arrependimento foi mais uma questão de ação. Tipo assim, você está arrependido mesmo? Tô. Aí eu vou lá e repito a mesma coisa. Que arrependimento é esse, quando você repete? Então, para mim, o que ficou claro para mim foi o arrepende, ele desperta a causa do sofrimento, porque ele errou, e ele não repete. É isso? Eu vou falar um pouquinho e aí a gente vai conversando. E na próxima aula e no próximo livro a gente vai também poder falar mais sobre isso. Hoje eu dei o foco nessa questão do, da minha culpa para a gente entender, ou pelo menos ficar dito, né, para finalizando o ciclo de estudos, que responsabilidade, arbítrio e culpa é tudo a mesma coisa. Né? Você é o responsável pela sua realidade, você é o criador da sua realidade, e você cria através da decisão do arbítrio para poder passar régua nisso e a gente seguir adiante. Né? E a questão do arrependimento a gente conversa agora e no próximo a gente conversa mais também. O que acontece é exatamente isso que você falou. Se eu me arrependi mesmo de algo, eu não deveria repetir aquilo. Por que eu continuo fazendo uma coisa da qual eu estou arrependido? Eu digo que estou arrependido. Ou para usar o termo novo que eu coloquei no livro, né?
que eu tenho remorso. Sinto remorso de algo que aconteceu. Significa que eu não gostei, não quero repetir aquilo, me arrependo de ter feito aquilo. Mas se eu me arrependo mesmo, por que eu repito o mesmo comportamento? É porque o arrependimento não é o remorso. Aí eu troquei as palavras por causa disso. O remorso é a emoção que você sente. Quando a gente estudou lá na fase psicológica que a gente tem um mestre responsável por nos conduzir até a felicidade, o mestre da felicidade. E a gente estudou que esse mestre é o sofrimento, o que deveria ser óbvio para todo mundo, né? Quem mais pode conduzir até a felicidade, se não o sofrimento, o oposto da felicidade? O que é o remorso? O remorso é uma das máscaras do sofrimento. O sofrimento, ele tem mais de uma cara, mais de uma. No livro fala de cor, né? Ele tem mais de uma cor. Sofrimento tem sofrimento verde, tem sofrimento amarelo, tem sofrimento azul, tem sofrimento cor-de-rosa. É tudo sofrimento, com cores diferentes. Então, a raiva é um tipo de sofrimento, a tristeza é um tipo de sofrimento. E o remorso é um tipo de sofrimento. O remorso nada mais é do que o mestre da felicidade dizendo: não vai por aí. Para de fazer isso. Isso não está em acordo com a sua unicidade. Isso não é a sua autorrealização. E por que a gente repete? Se a gente fala, me arrependi de fazer aquilo, é porque o remorso ele acontece automaticamente, o sofrimento ele acontece automaticamente. Você não chega e fala, ô mestre da felicidade, venha cá. Não, ele vem e aparece na hora que precisa. Nem tarda e nem falha, nem vai embora, e nem permanece se não precisar. É perfeito, funcionamento perfeito o mestre da felicidade. O remorso é o mestre da felicidade. Então, na hora que você faz uma coisa que não está de acordo com a sua unicidade, vem o mestre da felicidade. Vem o remorso. E você fica se sentindo mal. Remorso é você se sentindo mal. Você fica se sentindo mal com aquele comportamento. Não deveria ter me comportado daquele jeito. Sei lá, vou pegar um remorso meu que veio um na cabeça. Um até que eu acho que eu trabalhei, não sei se eu trabalhei, mas eu separei para trabalhar no Diário da Consciência. Quando eu era garoto, sei lá, se eu tinha uns 10 anos, deve ser, né, por aí, 10, 11, 12. Meu pai tinha me prometido uma coisa e ele não cumpriu. Aí eu fiquei muito bravo com ele. A gente começou sei lá, né? Eu pedi, você falou que ia fazer, não lembro exatamente qual era o assunto, mas é alguma coisa desse tipo. Você prometeu, você falou que ia fazer. Aí ele falou uma coisa lá que eu não gostei, no meio desse oba-oba, fui lá e pá, lasquei um tapa na cara dele. E imediatamente senti um remorso. Senti, não tem como não sentir. Eu fiz uma coisa. A minha relação com meu pai era muito afetuosa. Ele poderia ter feito até coisa pior, não fazia sentido. Além de eu não ser uma pessoa violenta, qualquer ato violento que eu fizer, provavelmente sentirei remorso. Mas com meu pai, mais ainda, porque a gente se gostava muito. Então, na hora que eu dei o tapa na cara dele, naquele instante o remorso surgiu imediatamente. Eu não precisei pedir, não precisei fazer nada. O remorso veio. Por quê? Porque o sofrimento vem
na hora que precisa, quando precisa, do tanto que precisa, para você poder ficar consciente que você está fazendo uma coisa que você não quer fazer, que não está em acordo com a sua necessidade. Você fez, mas você errou, para você poder ficar consciente do seu erro. Muito bem. Isso é o remorso. É essa emoção que vem imediatamente. Aí depois, você precisa trabalhar esse remorso para realmente se arrepender. O arrependimento é um trabalho. Você tem que se trabalhar para se arrepender, para não repetir aquilo lá, para mudar o comportamento. Então, a palavra principal na questão do arrependimento é a palavra mudança. É a palavra mudança. No remorso, não tem mudança. No remorso tem o desgosto. Quando você está com remorso, você está desgostoso daquilo e daquele comportamento. Agora, quando você se arrepende, você está criando um processo de mudança, você está transformando aquele comportamento. Vamos supor que o meu comportamento foi agressivo. Esse de dar o tapa no meu pai. Que nem está explicado no livro, nomeie o seu comportamento. Então, eu vou nomear. Talvez não seja esse, mas eu vou, para esse momento, é o suficiente para a gente conversar sobre o assunto. Então, nomeio. Que comportamento eu tive? Tive um comportamento de agressividade. Fui agressivo. Ou violento, sei lá. Beleza. E qual é o oposto da agressividade? Seria amorosidade, né? O oposto da agressividade seria a amorosidade. Meu comportamento, na hora que o remorso veio e falou assim: você prefere a amorosidade do que a agressividade. A amorosidade está em acordo com você, a agressividade não. Não cultive o comportamento da agressividade. Tenha o comportamento da amorosidade. É isso que o remorso está me fazendo. Esse é o processo da tradução. Veja, esse processo da tradução não é o remorso que faz. É um trabalho de autoanálise, de reflexão, de você pensar o seu comportamento, pensar o seu sofrimento. Percebe? É um trabalho interno. Que culmina no quê? Ao você entender, você faz todo esse trabalho interno de reflexão, de análise, para entender as causas daquele comportamento, que comportamento é aquele, as causas daquele comportamento, o porquê daquele comportamento. Entender que aquele comportamento não te faz bem, que você não quer cultivar aquele comportamento. Todo esse trabalho de autoanálise. Culmina em você entender qual é o comportamento oposto. Seria a amorosidade. E continuar no trabalho de arrependimento, que é toda vez que você for fazer o comportamento que você quer mudar, por isso que eu falei mudança, você realmente mudar. Então, numa segunda situação, já passou a situação com meu pai, não adianta, já foi, não tem como retirar o tapa que eu dei na cara dele, está dado. Mas eu posso ir lá e ter um ato, em vez de continuar na agressividade, ter um ato amoroso com ele, pedir desculpa para ele. Ou poderia ter feito, né? Se eu tivesse feito a reflexão com 12 anos de idade, se eu tivesse feito essa reflexão que eu fiz agora, eu estava bem na fita, meu irmão. Estava bem, tinha vivido muito melhor, mas enfim. Aí passou, tá, mas já estou lá com 18 anos de idade, já fiz a reflexão sobre esse remorso que eu tenho aí do tapa do meu pai, e aí estou tendo uma situação com um amigo. E novamente vem o comportamento de agressividade. Eu lembro de tudo isso, eu estou fazendo um trabalho de arrependimento, o que eu faço? Eu faço exatamente o oposto.
Em vez de eu ter um comportamento agressivo, eu tenho um comportamento afetivo, amoroso. E essa mudança, essa girada de 180 graus, porque você vira 180 graus, né? Você vai para o oposto, você vai para o comportamento oposto. Essa girada, esse trabalho interno e essa girada de 180 graus é o trabalho, é você se arrependendo. É você fazendo o trabalho do arrependimento. Até que uma hora que você está totalmente arrependido. Ou seja, você se rendeu ao outro comportamento, e aí você já não tem mais aquele. Aí você realmente se arrependeu, aí esse comportamento não acontece mais, só acontece o outro. Mas teve que acontecer todo o processo para você, né? Você precisa pecar, essa que é a ideia, né, da religião. Você precisa cometer o pecado para entender que é pecado, para não parar de cometer o pecado e começar a ter um comportamento virtuoso, que é o 180 graus do que você está considerando o pecado. No meu caso, o pecado era ter sido agressivo. E aí eu vou trabalhando o arrependimento, poder ter o comportamento 180 graus oposto, que é comportamento afetuoso. Eu vou tocar a música aqui para vocês, que trata disso, para ilustrar. Ela é uma música religiosa, mas ela ilustra bem isso. E, infelizmente, os religiosos, né, eles entendem, eles estão sentados em cima da coisa, mas eles não veem, né? Mas elas até vê um pouco. Só que Deus é outro e tal, tem um monte de obstáculo e tal, mas eles veem umas coisas. Mas a gente que é autocientista dá para aproveitar. Eu pus essa música aqui outro dia no canal da oficina, porque ela trata justamente disso. Olha que interessante que o cara fala no começo da música. É uma música de crente mesmo. Não sei quais das denominações dos crentes que é essa música, mas é uma música evangélica. Então vamos lá. Do Esteves Jacinto, chama A Diferença. Puta, eu vou botar aqui YouTube, capaz que me bloqueie, né? Mas foda-se, depois eu edito. Vamos lá. Vou fechar aqui meu microfone para dar certo. Eu não me conformo. Eu não aceito. Não aceito que não haja mudança. Não aceito dizer que Jesus vive em mim e eu continuo do mesmo jeito, escravo do meu passado, vivendo a mesma história. Eu não me conformo. Eu não aceito. Tem que haver uma diferença. Tem que haver mudança. Se Jesus vive em mim, tem que haver uma mudança. Nada pode ser igual ao que já foi um dia. Tem que haver uma mudança. Tem que ser um novo homem. Tem que ter uma nova vida. Se nada modificou, ou se ainda se parece com o homem do passado, então está tudo errado. Se Jesus não aparece, tá na hora de tirar a máscara, mostrar a cara. Tá na hora de você dizer quem de fato é. Tá na hora do crente assumir a sua
diferença. Tá na hora do mundo enxergar em mim a diferença. Tá bom, já é suficiente isso aqui. Depois vocês podem ver a música inteira. Eu postei aí, tá lá no canal da oficina, chama A Diferença. Então o cara fala assim, né? Eu não me conformo. Se Jesus, eles usam, o crente, ele usa Jesus onde a gente entende como consciência desperta, né? Ou então a gente em consonância com a nossa unicidade. Se Jesus habita em mim, eu não posso continuar o mesmo. Tem que ter uma mudança. É isso que ele fala, né? Porque o que acontece no mundo do crente? Aí também tem um pouco de contexto cultural, né? O cara fala, eu aceitei Jesus, pronto, acabou. É isso que ele está dizendo. Não adianta, você vai lá, aceita Jesus. Aceitação sem o arrependimento não é arrependimento. Então, você aceitei Jesus, mudou tudo. Não, você tem que se arrepender de fato. E quando você se arrepende de fato, é que você vai mudar. Você vai deixar de fazer aquele comportamento que você tinha e você vai para o outro. Porque se você continuar tendo aquele comportamento, é sinal que você ainda não se arrependeu. Vamos voltar porque eu falei aqui no livro O Pior Pecado. Se a gente pensa que comportamento é só assim, tipo, dei um tapa na cara do meu pai, que nem eu falei. Não, comportamento não é uma coisa que você faz com o corpo. Não é só as coisas que você faz com o corpo. As coisas que você faz com o corpo também é um comportamento. Mas tem muitas coisas que você não faz com o corpo que também é um comportamento. Por exemplo, que nem está falando no livro, o pior pecado é um comportamento. Qual é o comportamento? É o comportamento de acreditar. Acreditar. Você se acredita vítima. Isso é um comportamento. Se você continuar tendo esse comportamento de se acreditar vítima, é sinal que você ainda não se arrependeu. De qual comportamento? Da negação de Deus. Você ainda não se arrependeu. Então, o arrependimento, a gente vai falar mais no próximo livro. Ele é um processo de você que envolve a autoanálise. Como é que a palavra fugiu da minha cabeça? Agora eu vou falar bonito, hein? É um processo que começa com a digestão do remorso. Você precisa digerir o remorso. Se você não digerir o remorso, ficar ruminando aquele remorso, a Luciana tem dito, Ferrari, tenho sentido tanto remorso e tal, vê um monte de coisa que vem à tona. Isso é ótimo, vem à tona, porque é para você digerir. E o que é digerir? É você fazendo a autoanálise. Você precisa, então, ruminar esse remorso para digerir esse remorso, para ficar consciente sobre o que esse remorso está te contando. A hora que esse remorso, se você se esclarecer sobre o que esse remorso está te contando, que é a fase da autoanálise, você precisa assumir o compromisso do arrependimento. Da próxima vez, não haverá próxima vez. E mais além do que isso, da próxima vez, será o oposto do que foi na vez anterior. Se na vez anterior foi agressividade, da próxima vez vai ser afetividade. E aí você vai mudando, aí a mudança vai acontecendo.
E nem o cara da música, não posso aceitar que você fala que você é um cristão, né? No caso, os crentes são cristãos. Você fala que é um cristão, mas você não muda. Continua fazendo a mesma coisa. Ah, mas todo cristão é assim. Aí é você na fase 1, né, da reclamação, reclamando. Também é um comportamento. As 5 fases lá são 5 comportamentos. Reclamar é um comportamento. E aí, até quando você vai ficar na fase da reclamação? Aí depois você vai para a vingança, que é o altruísmo positivo. Você vai impor para o outro, sei lá, o que você quer, para se vingar do outro. Aí depois você vai para a esperança, aí depois você vai para a depressão. Tudo isso é comportamento. Então você precisa entender o seu comportamento, digerir o remorso, para dar um nome para o seu comportamento e fazer o oposto. Caminhar 180 graus oposto. E aí, esse seu caminhar, né, você vai vir experiências para ver se você realmente está arrependido. Vai vir uma experiência, e aí, se arrependeu mesmo? Vamos ver. Toma essa experiência aqui. Aí você repete, não arrependeu. Tem um poema meu que fala assim, que você só vê a sua sombra quando você está de costas para o sol. E é um fato, né? Está no poema, mas é um fato. Você só vê sua sombra quando você está de costas para o sol. Essa que é a dica do arrependimento. Se você está arrependido, você tem que virar 180 graus. Porque senão você vai continuar vendo sua sombra. Essa que é a penitência. A penitência é você virar 180 graus. Não é? Chegar lá, começa, quando você vai... o processo da penitência da religião é muito interessante. Quando você vai lá... como é que começa a penitência? Você começa indo lá confessando seus pecados, que é exatamente o que vocês vão ler no livro da semana que vem. Que o livro da semana que vem fala os 3 passos da cura psicológica. Qual que é o primeiro passo da cura psicológica? Admitir. Então, se você não admite que você fez merda, como é que você vai corrigir a merda? Você tem que admitir. E por isso que lá na penitência do cristianismo, você tem que ir lá e confessar os pecados. Por quê? Porque é você admitindo que errou, que fez merda. É assim que começa. Só que a penitência não termina aí. Só você confessando os seus pecados, só você admitindo. Você precisa digerir esse remorso, esse remorso, esse sofrimento que você está tendo, para entender o que o sofrimento está falando, porque o sofrimento não fala português, fala sofrimento é isso. E termina com você mudando o seu comportamento, fazendo o oposto, 180 graus. 180 graus no comportamento do qual você tem remorso. É isso, essa é a prática da penitência, essa é a prática do arrependimento. E eu troquei justamente para vocês entenderem que a emoção do remorso ela é automática, você não precisa fazer nada, mas o arrependimento é um trabalho, é uma prática. Eu estava estudando essa semana aqui sobre o tema, eu sempre dou umas estudadas, e acabei não falando, mas eu observei que em todas as tradições religiosas existe a prática do arrependimento.
com nomes diferentes. No cristianismo, ela chama penitência. No espiritismo, ela chama expiação. A expiação é a prática do arrependimento. Você tem que... O que é a expiação? Você tem que experimentar o oposto daquele comportamento. Isso que o espiritismo fala, né? Você tem que experimentar o oposto daquele comportamento para você expiar aquele comportamento aquele mau comportamento que você tinha. Então, vamos supor, você tinha o comportamento de ser avarento, esse é um mau comportamento, aí você vai, para expiar esse comportamento, ou seja, corrigir esse comportamento de ser avarento, você vai ter experiências com avareza que vai te fazer mal para você entender que aquela avareza não te faz bem, para você expiar esse comportamento. E no budismo, eles chamam de karma. Pagar karma. Você tem que pagar o karma. O que é você pagando o karma? É você espiando alguma coisa, você reconhecendo algum erro. Para poder, no caso do budismo, para você poder sair do karma e ir para o tal do dharma, que é um caminho de bem viver e tal. Então, assim, como que eu quero dizer? Está aí, está em todos os lugares, com nomes diferentes. Tá o que a gente... o que é a experiência humana? Que é você, em absoluta ignorância, faz merda, e você precisa, para poder se corrigir, para poder aprender, para poder viver bem, reconhecer o seu erro e não fazer de novo. Outra palavra que se usa para o processo de arrependimento é aprendizagem. O que é aprendizagem? É quando você se arrepende de um erro e não faz mais. Então, expiação, pagar karma, penitência, aprendizagem, tudo a mesma coisa, é o nosso dia a dia isso. E se a gente está esclarecido disso, a gente faz isso melhor e aí vive melhor. Fim. Beleza, João? Falei? Mas que Luiz não vai dar tempo, porque se quisesse comprar aquela... Falou tudo e mais um pouco. Então tá. Terça que vem eu repito tudo de novo. Algo mais, gente? Façam suas perguntas, que o ciclo de estudo vai acabar e você vai ficar com remorso de não ter perguntado o que queria. Então tá, vamos seguir viagem. Vocês vão ler o penúltimo livro do ciclo de estudos, que é Os 3 Passos da Cura Psicológica. Já dei uma colher de chá para vocês vão ler lá, tem muita pergunta, muito material, porque esse livro é dos mais antigos, já tem bastante material produzido. Vou falar a declaração e fica encerrado essa nossa conversa. Agradeço a todos e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade.
que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Bom demais, gente. Boa noite, prossigamos. Vou encerrar aqui.